Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, fazer a leitura da palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 22. O assunto da palavra é solicitude pela nossa vida. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas, ou necessidades delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Glória a Deus. Então, é uma palavra que traz, assim, do Senhor Jesus, direto da sua boca, conselhos para deixar essa ansiedade, esta solicitude que você está sofrendo com ela, preocupado com tudo nesta vida. O Senhor manda dizer: entrega nas mãos de Deus as tuas ansiedades, as suas preocupações, as suas causas, que o Senhor tudo resolve. Todas as coisas vão se desenrolando, um novelo de lã todo enrolado, todo bagunçado, todo difícil de desenrolar, com jeito, com paciência, vai se desenrolando ele. Aqueles fios vão se tomando jeito, desenrolando, e assim tudo embramado, tudo na vida está difícil, é como um novelo de lã, um rolo de fio embramado. Mas com paciência, você vai vencendo, você vai desenrolando, as coisas vão se acertando na sua vida. O Senhor Jesus diz aqui para não se preocupar com o dia de amanhã. Viva o dia de hoje servindo a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E tudo se resolve. Aquilo que você se preocupa durante a noite, você vai ver no outro dia, não é nem 10% de toda aquela preocupação que você estava durante a noite, aquelas perturbações de como que a coisa iria se resolver. Entrega na mão de Deus, ore a Deus e fala: Senhor, toma nas tuas mãos esta causa, este problema, Senhor, que se abateu na minha vida. Conserta para mim, meu Deus, me dá força e sabedoria para desenrolar este embranhamento, esta dificuldade, Senhor, que surgiu. Põe as suas mãos, ó Deus. Então faça a sua oração, peça a Deus que o Senhor resolve tudo e põe tudo no seu devido lugar. Glória a Deus. Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Então você é precioso diante de Deus. Você buscando servir a Deus,
o Senhor dará ordens a teu respeito para te ajudar, para te socorrer, para chegar àquilo que você precisa, glória a Deus. Mas é o corpo do que o vestido. O teu corpo é mais precioso, mais valioso do que a roupa que o cobre. Então não se preocupe, no tempo certo as coisas estarão resolvidas, glória a Deus. E tudo você vai lembrar como coisas do passado, como experiência para a sua vida. Pois o apóstolo Paulo disse que sabia passar por todas as adversidades da vida. Ele sabia passar por fome, por falta de roupa, por enfermidade, por dificuldade, por perseguição, por afronta, por agressão, e também sabia passar pelos tempos bons, pela fartura, onde tinha de tudo, alimento, e tinha fartura das coisas, mas nas coisas adversas também ele tinha experiência e sabia como lidar com aquilo e passar. E você também vai adquirindo a sua experiência com as dificuldades, com as enfermidades, e logo, logo, como uma tempestade, isso terá passado. Glória a Deus. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, você vale muito mais do que as aves. O Senhor preparou para ti um tesouro especial, uma coroa de glória, e o Senhor coroará todos aqueles que o buscarem, que passarem pelo concerto da palavra de Deus, pelas ordens do Senhor, pelos mandamentos do Senhor. Este será coroado no último dia, uma coroa incorruptível, glória a Deus, de glória, uma vida eterna de glória, e verá a face de Deus. Aqueles que servirem a Deus verão a face de Deus. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus não verão a face de Deus, mas os limpos de mãos, puros de coração, serão feitos cidadãos dos céus e viverão com Cristo, com Deus, com os anjos do Senhor eternamente na glória. Aleluia. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado da sua estatura? E qual de nós, sendo com a nossa solicitude, podemos aumentar a nossa altura, crescer, aumentar alguns centímetros a mais a nossa altura? Não conseguimos fazer isso. Então, o Senhor diz, pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosas com outras? Então tire, esta palavra veio para te confortar, para te animar, te motivar e dizer que Deus vai chegar na tua vida no momento certo. Tem o tempo de Deus, onde tudo se ajeita e a alegria será depositada no seu coração. A alegria de Deus, aleluia. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda o rei Salomão, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Salomão foi considerado o homem mais sábio que existiu sobre a face da terra, pois quando o Senhor disse para ele pedir o que ele quisesse, ele não pediu riqueza, não pediu glória, não pediu nada, mas pediu sabedoria, e Deus se agradou. Ele não brilhou os seus olhos com as coisas do mundo, da vida, mas também o Senhor o encheu de riqueza, pois Deus se agradou dele, que ele pediu sabedoria e também não pediu a morte dos seus inimigos. Deus se agradou da petição de Salomão e concedeu a ele muita sabedoria. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé, pois o Senhor vai te vestir uma roupa especial, te revestir de uma roupa espiritual especial. Glória a Deus. Confie em Deus, busque a misericórdia de Deus. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas estas coisas,
mas vosso Pai sabe que haveis necessidade delas. Então busque primeiramente, olha aqui, ó, busque antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então se dedique a sua vida buscando aquilo que é de Deus, o pão do céu, Jesus Cristo, a sua palavra, glória a Deus, e você será alimentado, você beberá da fonte da água viva e nunca mais terá sede, pois a água da palavra de Deus faz em você uma fonte que brota e salta para a vida eterna. A sede da palavra de Deus, você vai ler, você vai se alimentando dela e saciando a sua sede. Glória a Deus, aleluia. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Olha, carinhosamente o Senhor chama, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vós Deus agradou dar-vos o reino. Olha o que está preparado para o pequeno rebanho. Glória a Deus, o Senhor chama aqui de pequeno rebanho. Não é aquela multidão, pois a palavra diz que apenas uma parte, o remanescente, será salvo. Então se esforce. Por que a outra parte não será salva? Porque não busca Deus. Deus está esperando que eles se aproximem dele, de Deus, e se reconheçam os seus pecados, seus erros, se arrependam e façam conserto com Deus. Mas é uma parte pequena, pois o caminho é estreito, e são poucos que encontram esse caminho estreito, o caminho da dedicação pela palavra de Deus, da obediência em Cristo Jesus. Poucos há que o acharão, pois o Senhor Jesus disse, porque larga e espaçosa é a porta que leva à perdição, e muitos são que vão passar por ela, pela porta larga, pelo caminho largo. Então pense, analise na vida, o caminho do Senhor é estreito e a porta é estreita, e poucos são os que o acham esse caminho, que acham essa porta. Se dedique e busque servir a Deus para passar pela porta estreita para a salvação, e poucos há que a encontrem. Então, e aqui diz, ó pequeno rebanho, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então esse pequeno rebanho que passa por essa porta estreita, por esse caminho estreito. O mundo aí é a porta larga, onde muitos se enveredam pela porta larga, carregando de tudo, fazendo de tudo, desagradando a Deus, cometendo coisas abomináveis, descumprindo, indo contra os preceitos da santa palavra de Deus, pois a palavra de Deus é boa e tudo o que há nela é para a salvação, é para nós. E o Senhor faz um apelo todos os dias para nós, para você, se firmar naquilo que é de Deus, naquilo que é do céu, na palavra. Então ele diz, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Essa é a chave da palavra, para você não temer, porque esta palavra veio para alguém que está muito solícito, está preocupado com as coisas dessa vida, e o Senhor te chama de pequeno. Você é uma ovelha do pequeno rebanho. Não temas, para todo o rebanho, para todos que o Senhor chamou, não temas. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele te dará força, te dará ânimo. Se você anda desanimado na fé, na graça de Deus, o Senhor manda por essa palavra um elixir, uma vitamina para você, uma substância espiritual para você voltar a caminhar com vigor, com ânimo e com alegria. Glória a Deus, aleluia. Porque o adversário das nossas almas vai fazer de tudo para te desestimular de caminhar nas coisas de Deus. Ele vai te acusar, tá vendo? Você confiou no Senhor? Olha, está acontecendo isso e aquilo. Mas o Senhor manda te dizer
que isso aí é vento, é fogo de palha do inimigo, mas que o Senhor logo te mandará a vitória, você levantará a bandeira da vitória e Deus te alegrará e você caminhará com júbilo, servindo a Deus. Aleluia. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Então, dai esmolas, não negue, não cerre a sua mão para o pobre necessitado. Ponha de parte aquilo que não é seu, aquilo que não é meu, mas que nós temos que compartilhar uma parte do que nós ganhamos para o necessitado, para ajudar. Porque o Senhor Jesus disse certa vez aos seus discípulos: os pobres sempre os tereis junto de vós. Quando aquela mulher usou daquele perfume precioso, aquele alabastro, e ungiu os seus pés e depois enxugou com seu cabelo, Maria fez isso para o Senhor, e os discípulos acharam que era um desperdício de algo tão valioso. O Senhor Jesus disse que boa coisa ela fez e que estava preparando ele, ungindo ele para o seu sepultamento. Então o Senhor Jesus ali disse: não se preocupeis com o valor dessas coisas, porque eles disseram, seria bom que não desperdiçasse, mas que desse aos pobres. O Senhor disse: os pobres sempre tereis junto de vós, os necessitados. E isso vai até o final. Então, e aqui pede para dar esmolas, aquilo que você ganha. Nem tudo que nós ganhamos é nosso. Uma parte nós perdemos, levamos prejuízo, somos furtados, mas uma parte nós temos que separar de boa mente, de um coração puro, para ajudar os necessitados, para repartir. Ponha de parte aquilo que você puder ajudar, e para sustento do pobre, de crianças, de velhos, de famílias. Então o Senhor prepara desta forma, para que não falte para ninguém. Glória a Deus, aleluia. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Então ajuntai para vós tesouro no céu. Como que ajunta? Fazendo a vontade de Deus, servindo ao Senhor nesta terra, guardando a palavra de Deus, você estará ajuntando um tesouro no céu, onde diz aqui que não chega ladrão e que nunca cabe, onde não chega ladrão e a traça não rói, e a ferrugem também não consome. Então, você juntando um tesouro no céu, é maravilhoso, ele não se desvaloriza, ele é um valor imenso, inigualável, uma vida eterna de glória, de bem-estar, de satisfação, de gozo, paz e alegria. Aleluia! Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, não ponha o seu coração na incerteza das riquezas, dos bens deste mundo. Você pode, não é pecado você ser rico, você ter muito dinheiro no banco, você ter propriedades valiosas, fazendas, carros, apartamentos, iates, você poder viajar todo ano para viagens internacionais, viagens nacionais, seja o que for. Não coloque o seu pensamento, não coloque o seu coração nas incertezas das riquezas. Goze de todos os bens que Deus permitiu que você tenha, mas não ponha os seus corações nele. Goze como se você não tivesse. Honre a palavra de Deus, busque a salvação, o tesouro no céu que nunca se acaba. Glória ao nome santo do Senhor. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então considere como tesouro a palavra de Deus, porque daí o seu coração vai estar nela. Glória a Deus. Então o assunto é solicitude pela nossa vida. Confie em Deus pela fé e busque a salvação pela palavra e coloque o seu coração num tesouro inigualável que é a palavra de Deus. Ficamos com essa palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.